Bom, então eu vou importar da minha pastinha, eu vou pegar aqui um arquivo SD, esse, dois arquivos SD, repare que eles têm aqui 720 por 480, na verdade se eu seleciono ele aqui, já aparecem as informações aqui em cima, ó, 720 por 480, é a proporção desses dois vídeos, e eu vou pegar aqui mais dois arquivos em Full HD. Então repare o seguinte, eu tenho esse arquivo aqui, Flower, que seria um arquivo em Full HD, né? Veja que ele tem aqui, ó, 1920 por 1080. Repare que aqui eu tenho 25%, 12%, 50%, ou seja, diferentes visualizações, ó, 100%. Se eu clicar na barrinha de espaço aqui e manter ela apertada, eu posso navegar nessa minha área de trabalho. Ó. Eu geralmente gosto de colocar aqui em Fit, que ele vai ajustar na tela, e se eu aumento ou diminuo a tela, ele mantém o vídeo na proporção correta, certo? Além disso, ele tem o seguinte, ó, veja que aqui ele tem ó, Full HD, ele tem Half, ele tem Third e Quarter, ou seja, ele vai caindo a qualidade de acordo com a minha escolha. Se eu colocar aqui em Full e colocar aqui 100%, repare que ele vai reproduzir o vídeo para mim e eu vou ver aqui a abelhinha, ó, se eu colocar aqui renderizar, ele vai demorar um pouco mais para renderizar, porque está em Full HD. Se eu colocar aqui em Quarter, a qualidade cai um pouco, renderiza mais rápido. Se eu colocar em Third, veja que aqui já a qualidade caiu bastante, e em Quarter, então, nem falar, ele está pixelizado. Mas ele vai reproduzir, se a gente colocar aqui o render, ele vai rodar muito mais rápido e sem travar. Por que isso? Muitas vezes você vai querer fazer uma animação simples, você está animando um texto de um lado para o outro, e você não quer não precisa necessariamente ficar visualizando tudo em Full HD. Então ele te dá essa opção aqui para você também não ficar com o computador travando, porque o After é um programa que ele exige também bastante da tua máquina, né? Então ele tem diferentes visualizações de qualidade aqui, de acordo com a tua necessidade. Além disso, tem uma coisa que as pessoas se confundem muito, e é bem simples. E eu quero mostrar para vocês. Então, uma coisa é composition, tá? Eu vou apagar, inclusive, esse arquivo. E para não ficar confuso, eu vou deixar só o do barquinho aqui, ó, tá? Vamos deixar só do barquinho. Repare o seguinte, se eu pegar esse arquivo e gerar uma nova composição, arrastando o PC-ícone e soltando aqui, ele vai gerar para mim aqui essa linha do tempo, onde eu vou poder ver aqui o meu arquivo, ó, se eu der barrinha de espaço aqui ele vai rodar, eu consigo ver o tiozinho aqui no barco, certo? Eu vejo isso em qual painel? No painel que se chama composição. Agora, se eu fizer duplo clique nesse arquivo aqui, ele vai abrir um outro painel que se chama footage, tá? Que inclusive tem opções aqui de eu cortar, ó, de eu vir aqui, selecionar aqui, ó, saída, entrada, enfim. Ele me dá outras opções aqui nesse painel que se chama footage. Não tem nada a ver com a linha do tempo aqui, ó, tá? A linha do tempo se chama composition, é a visualização da linha do tempo. Footage é quando eu dou duplo clique nesse arquivo só para visualizar ele, não necessariamente ele está na linha do tempo. Ó. Eu posso pegar um outro aqui, por exemplo, do pássaro, e fazer duplo clique. Eu vou visualizar ele aqui, só que ele não está na linha do tempo, certo? Na linha do tempo está somente o que aparece no painel Composition. Agora, se eu pegar um terceiro arquivo, vamos dizer aqui, o do mar, e colocar ele aqui na linha do tempo, e fizer duplo clique nele, ele vai aparecer aqui, ó, num outro painel que se chama Layer, tá? Que tem inclusive a opção de rotoscopia e outras ferramentas que já são mais do After avançado. Mas o que eu queria mostrar para vocês tem Composition, tem Footage, e tem o Layer, que é quando já está na linha do tempo, mas você faz duplo clique nele e ele consegue visualizar, você consegue visualizar aqui em cima, certo? Seria basicamente a mesma função do Footage, mas para os arquivos que já estão na linha do tempo. Então, Composition é o que aparece na linha do tempo. Duplo clique no arquivo aqui, ele, no painel de projeto, ele vai abrir nessa abinha que se chama Footage. E se você já trouxe ela para a linha do tempo e você der um duplo clique aqui, ele vai abrir nessa outra que se chama Layer, certo? Mas o X da questão é o Composition, que é o que vai acontecer na linha do tempo, ok? Além disso, repare o seguinte, eu tenho aqui embaixo esse botãozinho que se chama Toggle Switch Modes. Esse cara, basicamente, o que ele me dá, ele vai trocar essas opções, ó. Repare que quando eu aperto, ele troca as opções para mim.
Eu tenho aqui as opções, por exemplo, ó, no arquivo de cima eu tenho o barco. Se eu tiro a visualização dele, o olhinho, ele vai automaticamente reconhecer o arquivo que está embaixo, que é o do mar. A gente está vendo ele cortado porque é um arquivo SD com HD, que é maior. Então eu vou trazer só arquivo SD, assim a gente não faz confusão. SD, eu vou pegar aqui, estava o barco, eu vou pegar o macaquinho. Vou colocar o macaquinho aqui embaixo. Então repare, ó, que se eu tiro o olhinho aqui do barco, eu vejo o macaquinho aqui embaixo, certo? Ele é basicamente, o After, ele é uma mistura do Premiere com Photoshop. Isso aqui é muito a cara do Photoshop, isso aqui, esse espaço aqui. Por outro lado, essa linha do tempo aqui, ela lembra muito o Premiere, é uma mistura dos dois, né? Então, repare que se aqui eu aperto Toggle Switch Mode, eu consigo ver aqui modes. Ao invés de normal, eu posso misturar, ó, eu posso colocar aqui, ó, Darken, Lighting, eu posso misturar as duas camadas, igualzinho o Photoshop, é exatamente as mesmas opções que o Photoshop dá, aqui ele também dá, ó, certo? Então é uma questão de você explorar um a um aqui. Bom, além desses modos de capa, de camada, ele também dá algumas opções para a gente aqui, para a gente entender direito como que funciona essa linha do tempo. Então eu vou apagar isso tudo aqui, eu vou trazer todos os arquivos SD aqui para dentro, eu vou arrastar aqui o primeiro deles, o Water, para fazer uma composição nova. Para não confundir, eu vou renomear essa composição, selecionando ela e apertando Enter. Vou colocar aqui Timeline. E ela está vazia. Está vazia não, ela está só com ele, né? E ela vai só até o tempo desse arquivo, que é de 9 segundos. Se eu quero misturar todos eles, eu tenho que aumentar esse tempo. Então, eu seleciono esse painel, aperto Ctrl K. Ou eu venho aqui em Composition Series, dá na mesma, tá? Então, Ctrl K nele, e aqui onde diz duração, eu vou colocar aqui, não sei, 2 minutos. E vou dar um OK. E vou dar o zoom para fora. Acho que 2 minutos foi muito. Vamos colocar aqui mais ou menos 1 minuto e 15 segundos. Lembra qual que era o atalho para trazer a régua para cá? Ao invés de vir aqui com a régua e fazer assim, eu posso posicionar o cursor em 1 minuto e 15 segundos, que é o que eu quero, e apertar a tecla N, de navio. E aí eu faço clique direito aqui em cima dela, Trim Commits Work Area, a gente elimina aquela parte que sobrou. E aí eu vou trazendo pouco a pouco os arquivos, ó. Por exemplo, Take 8. Take 8 e Take 9, eles têm a mesma duração, ó. Veja que eles começam e terminam junto. Só que eu só estou visualizando esse arquivo da água, ó. Se eu der play aqui, eu vou visualizar somente a água. Eu não visualizo o tigre. Por quê? O arquivo está por cima. Sempre ele vai visualizar aqui nesse painel de Composition de cima para baixo. Se eu pegar aqui, por exemplo, e trouxer um terceiro arquivo, Kitesurf, e colocar por cima de tudo, ele sempre vai reconhecer nesse painel o primeiro dele aqui nessa lista, certo? Então, se eu tirar o olhinho do primeiro, ele vai reconhecer o que está de baixo. Se eu pegar aqui, por exemplo, tirar esse olhinho, não vai fazer diferença nenhuma, porque o de cima está tapando tudo. E aqui vice-versa, ó. Se eu tirar o primeiro, ele vai ler o segundo, mas se eu tirar esse aqui não vai fazer nenhuma diferença. Se eu quiser que o tigre apareça, então eu tenho que arrastar o tigre para cima de tudo. Aí ele vai reconhecer aqui, certo? Agora, uma coisa importante, ó, o tigre termina, eu não vejo mais nada. Por quê? Os arquivos estão aqui embaixo. Se eu quero que eles continuem aqui na linha do tempo, eu tenho que arrastar esse aqui para frente, segurando o Shift ele mantém a proporção, ele mantém como se fosse um ímã aqui no final. Ó. Então eu vou do tigre para o carinha fazendo kitesurf, e do carinha fazendo kitesurf eu vou aqui para água, certo? E aí eu consigo navegar também de um para o outro. Se eu seleciono esse aqui, por exemplo, ó, tem alguns shortcuts que são importantes. A tecla I me leva para o começo, a tecla O me leva para o fim dele, certo? Então, são alguns shortcuts, ou se eu aperto Shift no teclado, eu consigo caminhar como se fosse um ímã, né? De um lado para o outro. Então, são alguns parâmetros que a gente precisa entender, tanto vertical quanto horizontal. Termina um, vem para o outro. Se eu arrastar esses dois aqui para o lado, ó, se eu arrastar esses dois aqui para o lado e deixar um buraco, vai ficar negro aqui, certo? Então, é importante ter isso tudo em consideração na hora de editar no After Effects. Além disso, também eu consigo ver o seguinte, ó, vou apagar esses dois aqui, vou deixar só esse do meio. Repare que ele tem aqui esse
ele tem uma flechinha aqui no começo, ó, e aqui no fim. Significa que o arquivo ele começou a gravação aqui e terminou a gravação aqui. Se eu pego com essa ferramenta aqui e arrasto aqui, corto aqui a ponta, ó, eu vou eliminar vídeo que tem, ou seja, eu vou eliminar a gravação que tem ali. Então, se isso acontecer e você quiser recuperar, você pode trazer de volta, mas ele chega até um limite, ó. Chega um ponto que não tem como trazer mais, porque a gravação começou aqui. Se você quiser cortar, você pode selecionar e dar Ctrl Shift D, ou você pode vir aqui, Edit, Split Layer, e ele vai cortar. O After nunca vai cortar um arquivo e manter na mesma pista, porque justamente o programa é um programa de composição de vídeo, não de edição de vídeo. Sempre que você cortar um arquivo, automaticamente ele vai gerar uma camada nova. Eu vou pegar esse arquivo. Repare que esse arquivo, diferente dos outros, ele tem áudio, ó, porque tem o ícone do áudio. Se eu clicar nesse ícone aqui, eu elimino o som dele, certo? Elimino a visualização, vamos dizer assim, né? Não é visualização porque é sonoro, mas enfim. Igualzinho aqui tem a visualização, aqui também teria, entre aspas, a visualização do som, né? Então esse arquivo, diferente dos outros, ele tem áudio, ó. Eu sei porque ele já veio, primeiro porque aqui, ao selecionar o arquivo, ele já me dá aqui o waveform, ó. Ele me dá informação de áudio e aqui também me dá esse ícone. Se eu não quiser o áudio, é só eu tirar o áudio dele aqui, certo? Eu também tenho a opção de manter, a gente viu aqui de cortar, né? Que cortando assim eu consigo cortar o arquivo. Nesse caso, repare que esse arquivo, ó, entra o avião por aqui e ele vai até a outra ponta, ó. Certo? Olha, ele vai até o finalzinho, até quase sair da tela. Então, o avião começa aqui e termina aqui. Vamos dizer que eu quisesse que essa ação toda acontecesse mais rápido. Eu poderia, repare que aqui tem 3 ícones aqui embaixo, ó, que me dão outras opções, ó, certo? Ó, eu poderia trazer todas elas, essa aqui que se chama Stretch, na verdade eu precisava só dessa última aqui, ó. Essa que se chama Stretch me diz 100%. Eu posso diminuir ela aqui, sei lá, para 20, ou não sei, 15 por 10%, ó, e fechar minha régua aqui com N e colocar 0 para renderizar, para visualizar melhor. Ó, repare que eu consigo ver a ação, óbvio que ela vai acontecer muito mais rápido, porque eu não cortei, eu só diminuí o tempo, só que a ação continua a mesma. Eu não cortei nenhuma parte do vídeo, eu só fiz com que ele acontecesse mais rápido. E o oposto também é verdade, se eu quisesse que ele acontecesse mais lento, eu podia aumentar, inclusive, de 100%. Ó. Nesse caso, a minha linha do tempo está fechando aqui em 8 segundos. Então, eu teria que fazer Ctrl K e aumentar aqui também para ver até onde que ela está indo. Colocar 48 e fazer o zoom para fora. Ó. Então, ele está indo muito mais lento. Está indo quase que quadro a quadro. Então, você consegue brincar um pouquinho também com a velocidade dos teus arquivos assim.